Muito boa tarde, irmãos, e bem-vindos aqui ao nosso programa, a Nossa Vida, a Nossa Fé, aqui no vosso canal católico de Diocese de Fresno, KNXT TV. Estamos aqui ou em vivo ou gravados, depende do dia em que vocês estão ligando conosco. Obrigado a sua presença e a sua participação. Aqui temos nosso colega, Padre Isaac Menezes, da paróquia de Santo Isidro, de Orange Cove. Sr. Padre, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Nesta época das festas, estamos gozando deste tempo de calor e de verão. Tudo bem. Orange Cove fica muito quente aí lá acima ou não? Sabe, Orange Cove fica... A maior parte das pessoas pensam que porque estar ao lado das montanhas que é uma coisinha mais fresca, mas não é verdade. É uma cova, é por isso que se chama Orange Cove, é um tipo de cova, não é cova em termos de fundo, mas porque tem assim várias montanhas ao redor, faz assim como um saco, como um beco. E um valzinho. E aí, no verão, normalmente, é sempre 1, 2, 3 graus mais quente. Mais calor. E no inverno é o contrário. No inverno é 2 ou 3 graus mais quentinho. Porque fica uma coisinha mais alta e nós é raro ter nevoeiro. Talvez 2, 3 dias por ano e é só. A maioria da nossa gente pode ser que nunca visitaram a Orange Cove. Temos que fazer uma visita para lá, ver as laranjeiras. Há muita laranjeira, não? Há. Muita laranjeira. Por isso o nome de Orange Cove. Mas a coisa mais bonita de Orange Cove sou eu. Num lugar onde há muita beleza e tu és o melhor de todos. Oh my gosh! Graças a Deus. É com essa humildade que nós vemos a vocês hoje a participar neste programa. Como sabem, a nossa oportunidade cada domingo, cada semana, para falar um coisinha das leituras do domingo e reflexionar um coisinha, contemplar o que é que a Palavra de Deus nos está dizendo. Só tomamos esta oportunidade e temos também a bem-vinda aos nossos telespectadores via o internet, no knxt.tv, e as pessoas da Artisa. Se estão conosco também, bem-vindos. Oxalá que esta meia hora juntos nos ajude a aprofundizar um coisinha mais a Palavra de Deus. Estamos no tempo do tempo comum, como nós dizemos, tempo ordinário, não é tempo das festas litúrgicas, mas estamos neste tempo em que seguimos ouvindo a Palavra de Deus e deixando entrar em cada um de nós a riqueza da voz do Senhor. Hoje estamos no 13º domingo do tempo comum. Estamos no ano B, liturgicamente, dos 3 anos A, B e C. Estamos no ano B e isto concentra-se no Evangelho de São Marcos. E é aí que nós vamos hoje, o Evangelho de São Marcos. Dizem que São Marcos provavelmente foi o primeiro dos 4 evangelhos que foi escrito. Se me lembro bem, para dizer que é assim. É o que dizem. A certeza sempre não é 100%, mas é o mais breve. Estudos dizem que foi o primeiro e que São Lucas e São Mateus tomaram uma coisinha da mesma ideia de São Marcos. São João, coisinha diferente, como nós sabemos. Os 3, Marcos, Mateus e Lucas, chamem-se sinópticos, que vem da palavra grega de um só olho, uma só vista, não? São sinópticos, os 3 com a mesma visão. São João é uma coisinha diferente. É uma profundização, uma contemplação, já da experiência de Cristo, mais demorado, mais tarde, já quase no fim do primeiro século da Igreja. Mas, bem, vamos ouvir a Palavra de Deus e então daí podemos tratar um coisinho o assunto deste domingo.
Padre Isaac fazia o favor de proclamar a Boa Nova. Muito bem. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para outra margem do lago, reuniu-se uma grande multidão à sua volta, e ele teve-se à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver que Jesus caía a seus pés e suplicou-lhe com insistência: "A minha filha está a morrer. Vem impor-lhe as mãos, para que se salve e viva." Jesus foi com ele, seguido por grande multidão que o apertava de todos os lados. Ora, certa mulher que sofria de uma perda de sangue, havia 12 anos, que sofrera muito nas mãos de vários médicos e gastara todos os seus bens sem o ter obtido qualquer resultado, antes piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar Jesus, veio por entre a multidão e tocou-lhe por detrás do manto, dizendo consigo: "Se eu ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada." No mesmo instante, estancou a perda de sangue e sentiu no seu corpo que estava curada da doença. Jesus notou logo que saíra uma força de si mesmo. Voltou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou nas minhas vestes?" Os discípulos responderam-lhe: Vês a multidão que te aperta e perguntas: "Quem me tocou?" Mas Jesus olhou em volta para ver quem lhe tinha tocado. A mulher, assustada e a tremer por saber o que lhe tinha acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e disse-lhe a verdade. Jesus respondeu-lhe: "Minha filha, a tua fé te salvou." Ainda ele falava, quando vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: "A tua filha morreu. Porque estás ainda a importunar o mestre?" Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: "Não temas, basta que lhe tenhas fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus encontrou grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes: "Por que todo este alarido e tantas lamentações? A menina não morreu, está a dormir." Mas riram-se dele. Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, levando consigo apenas o pai da menina e os que vinham com ele, entrou no local onde jazia a menina, pegou-lhe na mão e disse: "Talita cum", que significa: "Menina, eu te ordeno, levanta-te." Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos. Ficaram todos maravilhados. Jesus recomendou-lhes insistentemente que ninguém soubesse do caso e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho é um coisinha largo e tem como duas histórias
aqui correndo simultaneamente, mas que estão conectados, parece-me. Podíamos ver a conexão a respeito do poder de Jesus para sanar as pessoas doentes. Uma doença que perseguia uma mulher, mais de 18 anos, sofrimento, e a outra doença que não sabemos o que é que foi, mas que roubou uma criança da vida mortal, a vida neste mundo. E Jesus tem o poder sobre as duas coisas. O poder para sanar a doença que aflige uma pessoa prolongamente, muitos anos, e outra que acaba com a morte de uma pessoa. Jesus é poderoso, não? Para mim, uma das coisas que mais sai aqui é Jesus é poderoso em todos estes aspectos, não? Até fala-se nisso. É interessante para Isaac esse momento em que Jesus sente alguma coisa quando a mulher toca nele ou toca nas suas vestes, não? E ele sente o poder sair de si. Como é que nós entendemos isso? Jesus sentindo o poder sair dele. É uma imagem interessante, não? Que o poder de Deus está em Jesus e que sente-se, não sei se vê, não se vê, os efeitos sim. Agora, o poder de Deus saindo de Jesus não se vê como um líquido ou como uma coisa assim, mas vê-se os efeitos. Mas Jesus sente esse poder de Deus trabalhando de si e passando de si para outras pessoas. Eu acho que para mim é sempre, e chama atenção, o que é que o povo viu, o que é que a senhora sentiu nesse momento, o que é que Jesus sentia nesse momento. Eu acho que é interessante esse ponto de vista, este poder de Deus saindo de Jesus. E não queremos ver como nas cinemas ou nas películas que vemos relâmpagos saindo dos dedos dos deuses de Grécia e de Roma. Não é esse poder assim visível, mas um poder que sim é verdadeiro. Eu acho que na nossa vida sacerdotal, não sei se tens tido essa experiência, que as pessoas te dizem, quando deitaste as mãos sobre a minha cabeça, ou quando deste a benção, ou quando estavas a falar, eu senti algo, não? Eu senti, não sei se tem passado isso no seu ministério. Sim, há sempre gente que dizem coisas assim. A ti no hospital, as pessoas dizem ao Sr. Padre, quando esteve comigo, senti-me muito melhor e tudo isso. E isso não é quer dizer os senhores padres que levamos poder, não? Levamos o poder de Jesus. Mas as pessoas não se devem referir-se que o Sr. Padre fez, ou o Sr. Padre atuou isto, não? É Deus trabalhando por nós, não? O mesmo poder que corria de Jesus também corre no nosso ministério e está ativo ainda na igreja, não? Sim, mas já há sempre... Mas eu acho que muitas pessoas ficam a pensar mesmo que foi o padre. E é por isso que há sempre padres que têm um dom mais que outros e atraem mais pessoas do que outros. Como, por exemplo, o Padre Pio, por exemplo. O Padre Pio tinha, sem dúvida, um dom que poucos outros tinham e que muitas pessoas iam de muito longe ter com ele e não vão ter com outros. À procura desse poder. Não há um padre em Brasil que também tem um grande grupo que ele faz, não sei se é um padre, mas é uma pessoa que faz cirurgias assim, sem instrumentos, é uma coisa espiritual, que ele só deita as mãos sobre as pessoas e cura isto e cura lá. Sim, mas eu acho que isso, muitas vezes, quando as pessoas fazem ou dizem isso, eu fico assim sempre com uma espécie, com medo e receio, e tenho de tentar explicar sempre se aconteceu alguma coisa não teve nada a ver comigo. Porque eu acho que muitas pessoas, elas veem o padre
como isso mesmo, como um outro curandeiro. Não é? Há os curandeiros por aí que dizem que curam tudo e mais alguma coisa, e eu acho que muitas pessoas não veem o padre como padre, como líder religioso, espiritual, instrumento, mas veem como curandeiro. E isso até nós podemos pensar, por exemplo, na palavra benzer, não? Os padres dão bênçãos e há umas pessoas que até são chamados benzedeiros. Para dar benjaduras. E depois, mas eu acho que no fim as pessoas os crentes têm uma certa expectativa de quem é os padres, não é? E eu acho que também não é tão mal, porque nós em realidade temos sim um poder que outras pessoas não têm. Sim. Talvez não é aquele poder de curar, de fazer milagres ou de coisas assim, mas a bênção do padre tem uma diferença e tem um certo poder do que a bênção de outra pessoa não tem. Vamos falar disso uma coisinha. Vamos tomar nosso intervalozinho aqui. E queremos distinguir entre esses poderes que pessoas dizem que têm e o poder dado do sacerdócio, o poder de Jesus. Vamos tomar um intervalozinho de 30 segundos e já voltamos. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, Channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and knxt.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job. It's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. Bem-vindos outra vez ao nosso programa Nossa Fé, Nossa Vida, aqui convosco, Padre Daniel Ávila, Padre Isaac Menezes. Estávamos a falar hoje, neste domingo 13º do Tempo Comum, de uma história de Santo Evangelho em que Jesus cura uma mulher que estava sofrendo já mais de 18 anos e dar a vida a uma criança que tinha morrido. Estávamos a falar de distinção entre esses poderes que dizem alguns que têm e o poder que vem de Deus. Pode ser que alguns dizem, os padres sim, estão a falar que eles têm poder. Não porque querem dominar ou querem ser poderosos. Não é tanto isso, quando nós falamos do poder do sacerdócio. Nós sabemos, e eu acho que o nosso povo também sabe, que não é nada devido a nós, mas é Jesus que está trabalhando através daqueles que Ele ha escolhido, não por sermos perfeitos, não por sermos santos, não por sermos melhores que os outros, mas por sermos instrumentos para a vida espiritual, não? Educar, ensinar, santificar, alimentar, ajudar, aconselhar e também ministrar o poder sanativo do nosso Deus, não? Isso faz parte do que é ser sacerdote. É interessante, eu ia fazer esta distinção, que quando um vê de vez em quando na televisão esta gente que tem poder para curar, não? É sempre um espetáculo, não? É uma coisa enorme. Quando é o sacerdote católico, quando exerce o seu poder sanativo na unção dos doentes, é uma coisa muito, sinceramente, assim, sim, e calma. até tem a ver com o Evangelho de hoje, por causa que no Evangelho de hoje nós temos estes dois grandes milagres e quando acaba o milagre, Nosso Senhor diz, não digam nada a ninguém. Que, como eu disse, estão a não um espetáculo.
não digam nada a ninguém. Enquanto que muitas vezes nas televisões e coisas assim, essas pessoas dessas outras seitas, é um espetáculo, é um show. E isso também é o que atrai as pessoas a essas igrejas e às vezes também é desses movimentos, até mesmo dentro da própria igreja, que fazem muito de coisas dessas. E até parece que é um pouco contra a doutrina, o exemplo que dava Nosso Senhor. Nosso Senhor fazia, a maior parte das vezes, era bem claro, fazia o milagre e dizia: não te contas nada a ninguém. Porquê? Eu acho que uma das teorias que eu gosto mais, não sabemos bem exatamente porquê, tem que se dizer que são teorias, eu acho. Uma das teorias é as pessoas, Nosso Senhor queria que as pessoas viessem atrás dele, não por causa do milagre, mas por causa da fé em ele, para seguir a ele. E por isso dizia: não digas nada a ninguém, porque eu não queria ser conhecido como aquele homem que faz milagres, mas sim por aquele homem que tem palavras de vida eterna. E isso não quer dizer que ele não fazia milagres, como faz milagres hoje, mas talvez é por isso que não queria que ninguém soubesse. Sim. Faz-me lembrar dessas palavras depois quando Jesus tinha dado de comer a 5.000, e então ele sai daí e vai para o outro lado do mar da Galileia, e eles vão atrás dele. E ele mesmo faz essa pergunta: vocês me procurem porque encheram as suas barrigas, ou me procurem para ouvir do reino de Deus? Não? Que é esse momento em que Jesus também desafia coisinhas. As pessoas estão a seguir. Porquê é que estão a seguir Jesus? Para ver milagres ou para ouvir o mais importante? A mensagem é o reino de Deus. Porque no fim, os milagres não necessariamente dão fé. Porque todos os apóstolos viram todos os milagres que ele fez, e quando foi no fim todos os traicionaram de uma outra maneira. Porque muitas vezes nós pensamos que os milagres, o milagre vai aumentar a fé, mas muitas vezes é porque andamos atrás do milagre e não atrás do Deus que está por trás do milagre. E a dificuldade pode ser que quem procura um Deus de milagres, quando os milagres não aparecem, aí também não tem fé. Deita-se fora o Deus, não? Porque se ele não faz o que eu quero. Sim, e muita gente depois aí até vão atrás, no desespero da doença, vão atrás de qualquer uma coisa que fale de milagre. Como por exemplo, há anos atrás eu estava a ver um programa de um homem que não era católico, eu até nem sequer sei bem qual era o tipo de fé dele, e era ele a ir a diferentes lugares que diziam que acontecia milagres. Como ele foi a uma igreja pentecostal, dentro de uma barraca, e com o pastor, coisa assim, e depois foi a Lourdes, um lugar também dizem que há milagres, assim, que o homem andava como qualquer um lugar desesperadamente atrás do milagre. E isso também é muitas vezes o que leva muitas pessoas a irem à benzedeira, ou a irem a esse tipo de coisas, porque também, ou qualquer uma dieta nova que aparece na televisão, ou toma este xarope, isto, etc. No desespero, muitas pessoas vão atrás do milagroso e não necessariamente do que está por trás do milagroso. E o mais importante é ver que os milagres também são coisas que podem ser fenómenos, não? Mas não são coisas, podemos dizer, que é permanente, não? Porque esta mulher que foi curada no Evangelho de hoje, e esta menina, que também foi trazida à vida, não estão aqui agora. Eles também morreram, não? Sofreram alguma doença que os levou deste mundo. O milagre é um momento de que Deus mostra o seu poder ativo na nossa vida. Mas o fim é sempre de chegarmos a ter uma relação íntima com Deus. Acreditar em Deus e acreditar no amor que Deus nos tem. Só
melhor é ter primeiro amor a Deus e pedir então o milagre. Não pedir o milagre para então ter fé em Deus, porque assim não trabalha tanto bem. Não? Assim é quase como comprar a fé, ou comprar. Não é sincero, vem com... tem aqui uma entrega. Negócio. É um negócio, não? É uma espécie das promessas, não é? Aquele tipo de promessa que é: se tu me fizeres isto, eu faço isso. Se não me fizeres nada, eu não te faço nada. Eu muitas vezes pergunto às pessoas isso, na nossa cultura portuguesa e também mexicana, que diz: eu prometi isto e se vai fazer, se Deus faz este favor, então eu vou fazer isto, eu prometi fazer isso. E eu muitas vezes pergunto: e se Deus não faz o que estás a pedir, vais a parar de acreditar nele? Oh, não, Sr. Padre, eu vou acreditar em Deus. Não, por que fazer promessa? Não, a coisa é fazer a tua vida, confiar em Deus, pedir a Deus o que você precisa, mas deixando Deus fazer Deus. Sim, eu acho que existe um lugar para a promessa, se nós sabemos o que é uma promessa e fazer a promessa. Que venha a ser um pouco uma oração também. Nós não rezamos para que Deus me dê sorte. Eu acho que nós rezamos para aconteça o que acontecer, saber que Deus está comigo, e isso é suficiente para mim. E eu acho que a promessa, se a promessa é uma espécie de um momento de oração, de um encontro com Deus, seja por uma caminhada, seja por isso, conforme ela é feita, e se é feita sem essas condições de entrega ou de comprar, eu acho que não sou completamente contra as promessas, mas Nosso Senhor também nos diz que a maior parte das pessoas não sabem pedir. E se não sabem pedir, também de certeza não sempre sabem fazer promessas. Porque também muitas vezes estas promessas são feitas no tempo do desespero. E aí no desespero, às vezes prometemos coisas imensas que são completamente impossíveis de alcançar, e são às vezes tão grandes, e depois nós vemos que não podemos cumprir, e depois pensamos que estamos a falhar a Deus se não cumprimos. E temos que ser mais realistas e saber fazer promessas que são realmente boas e não um sentimentalismo. Isso. Então, irmãos, estamos neste domingo em que vemos o milagre de Deus, Jesus curando uma pessoa de doença e trazendo à vida uma pessoa que tinha morrido. Vemos um Deus que tem poder, mas o poder de Deus é para levar-nos a criar em Ele e ter fé. Oxalá que esta semana seja uma semana de muita fé em Deus, que é poderoso e que sim pode fazer milagres, mas acima de tudo, vos ama. Amém.